Olá, bom dia. Está no ar o Acontece Agora com as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Mais uma semana está começando e que ela seja abençoada para todos nós. Eu abro falando da vacina da Pfizer. O governo federal começou a distribuir mais 1.100.000 doses. Essas vacinas contra a Covid-19 devem ser reservadas para pessoas com comorbidades e deficiência permanente, além de gestantes e mulheres que deram à luz recentemente. A logística de distribuição das doses da Pfizer foi montada levando em conta as condições de armazenamento do imunizante. No centro de distribuição do Ministério em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, as ampolas ficam armazenadas a uma temperatura de 90 a 60 graus negativos. Ao serem enviadas aos estados, as vacinas passam para uma temperatura de menos 20 graus. Já nas salas de imunização, onde a refrigeração é de 2 a 8 graus, as doses precisam ser aplicadas em até 5 dias. Com isso, o Ministério da Saúde orienta que a vacinação com o imunizante da Pfizer seja realizada apenas nas unidades de saúde das 27 capitais brasileiras, de forma a evitar prejuízos e garantir a aplicação da primeira e segunda doses com intervalo de 12 semanas. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou neste fim de semana que o governo brasileiro está prestes a assinar um novo contrato com a Pfizer para a compra de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid para serem entregues entre setembro e dezembro deste ano. A imunização contra o coronavírus começou no país no dia 18 de janeiro. E até o momento, contando com esse último lote liberado, foram destinadas a todas as unidades da federação quase 75 milhões e meio de doses de vacinas. E o Butantan entrega nesta segunda-feira mais 2 milhões de doses da Coronavac, que é a vacina contra a Covid produzida pelo Instituto em parceria com o laboratório Sinovac. Com o novo carregamento, o total de vacinas oferecidas por São Paulo ao Plano Nacional de Imunizações chega a 45 milhões de doses desde o início das entregas, em 17 de janeiro. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto para falar do tempo. A segunda-feira começou bem gelada aqui em São Paulo e olha, pode chover em grande parte do país. Vamos ver como ficam as temperaturas hoje em todo o Brasil. O avanço de uma frente fria no sul do Rio Grande do Sul vai provocar instabilidades no centro-sul do estado gaúcho. A chuva pode acontecer a qualquer hora e com forte intensidade em áreas que fazem fronteira com o Uruguai. No leste de Santa Catarina, Paraná, leste do Espírito Santo e por toda a faixa entre Salvador e Aracaju, há risco de pancadas de chuva forte com raios. As pancadas também vão continuar frequentes entre o Amazonas, Roraima e o Amapá nesta segunda-feira. Por todo o corredor norte do Nordeste, entre o Maranhão, Piauí e Ceará, há risco de pancadas isoladas com até forte intensidade. Por todo o estado do Pará e algumas áreas do extremo norte do Mato Grosso, o sol aparece e há risco de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Por causa do ar seco, o tempo vai continuar firme entre o Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiás, norte do Tocantins, entre Porto Velho e o Acre. A mínima prevista para esta segunda-feira em São Paulo é de apenas 12 graus, faz 24 em Salvador e 24 também em Belém. A temperatura máxima prevista para São Paulo nesta segunda-feira é de apenas 23 graus, faz 25 em Vitória e 31 em Belém. No destaque internacional, um homem abriu fogo em uma festa de aniversário no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Pelo menos 6 pessoas morreram e o autor dos disparos tirou a própria vida. A polícia de Colorado Springs respondeu a uma chamada de emergência em um estacionamento para trailers, onde encontraram 6 adultos mortos a tiros e um homem gravemente ferido. Ele foi levado a um hospital local, mas não resistiu. As investigações preliminares revelaram que as famílias se reuniram para uma festa de aniversário dentro de um dos trailers, quando ocorreu o tiroteio. De acordo com as autoridades, nenhuma das crianças que estavam na festa ficou ferida. As identidades das vítimas não foram divulgadas. Em abril, o presidente Joe Biden chamou a violência armada de uma epidemia e um constrangimento internacional para os Estados Unidos. De acordo com o Gun Violence Archive, em 2020, o país registrou mais de 43 mil mortes por armas de fogo. No Afeganistão, dezenas de vítimas de uma série de explosões em frente a uma escola foram enterradas em Cabul.
O ataque mais mortal em um ano deixou mais de 50 mortos, a maioria estudantes do ensino médio, e feriu cerca de 100 pessoas. Primeiro foi o carro-bomba, depois veio a segunda explosão e então a terceira. Não entrei em pânico e corri para o local. De repente, me encontrei entre as vítimas. Eu acho que as bombas tinham sido colocadas antes. A questão é porque a escola primária e os professores liberaram os alunos às 4h30, quando o horário oficial é normalmente por volta das 4h50 ou 4h55. Essa é a minha principal queixa, e isso deve ser investigado pelos oficiais ou pela mídia. Pela manhã, no local do atentado, livros e mochilas das meninas ainda estavam espalhados pelo chão. O governo afegão acusou o Talibã de estar por trás do massacre. Os insurgentes, porém, negaram qualquer responsabilidade e emitiram um comunicado dizendo que a nação deveria proteger e zelar pelas escolas. E para encerrar, com a pandemia, milhões de pessoas em todo o mundo começaram a trabalhar em casa. E uma pesquisa mostrou que o formato agradou muitos trabalhadores que gostariam de manter o chamado home office. Vamos ver. O levantamento foi encomendado pelo Actine, o Observatório de Qualidade de Vida no Trabalho, criado em 2005 pela indústria francesa de móveis. A pesquisa foi realizada em 5 grandes cidades ou grupo de cidades: Grande Paris, Grande Londres, Amsterdã, Roterdã, Haia, São Francisco, Seattle e Singapura. Entre janeiro e fevereiro, cerca de 3.000 empregados e autônomos, representantes de diferentes setores, faixas etárias e portes de empresas foram entrevistados. Deste número, 85% afirmaram que trabalhar em casa vai se tornar uma parte cada vez mais importante de sua vida profissional no futuro, independentemente de terem experiência anterior, e que o ideal seria 2 ou 3 dias por semana. Cerca de 24% deles gostariam de trabalhar em tempo integral a partir de casa. Os principais obstáculos ao teletrabalho, além das tarefas que não se adaptam, para 26% é o empregador que não apoia, segundo 29% dos entrevistados. Já 22% não querem teletrabalho devido à interferência da vida profissional na esfera privada. A maioria dos entrevistados admite que acha difícil conciliar trabalho e vida privada, ou que não tem o equipamento ou espaço certo em casa. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando de uma exposição na Pinacoteca de São Paulo que mostra uma parte da história do Brasil que muitos desconhecem. Você não pode perder, é daqui a pouquinho e eu espero você. Até mais!